Eu quero falar um pouquinho agora sobre política monetária. Os economistas não apostam em mudanças drásticas com Gabriel Galípolo no comando do Banco Central. A Luciana Verdolim preparou uma reportagem e depois a gente joga para o debate. O novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assume oficialmente o cargo com um desafio e tanto: manter a responsabilidade da política de juros sem desagradar o governo. O ex-presidente do banco, Campos Neto, foi duramente criticado pelo presidente Lula nos últimos 2 anos. No Congresso, também se viu insatisfação. O deputado Luiz Carlos Rauli alfineta o Banco Central, que, segundo ele, não tem feito o dever de casa como deveria. O crescimento econômico de 23 e 24, esse ano deve bater 3%. A taxa de câmbio está muito elevada, indevidamente elevada, né? No meu ponto de vista, o Banco Central atende mais o mercado do que a real política econômica brasileira. Entre os economistas, a expectativa é positiva, mas ninguém aposta em mudanças drásticas. O que deve mudar, na verdade, é que não vai ser mais possível responsabilizar o Banco Central por todos os problemas enfrentados pela economia brasileira, como explica o economista Jason Vieira. E com essas elevações de juros, também existe a possibilidade que, mesmo que corte um pouco menos, o louro de se cortar um pouco menos, por exemplo, 75, que ainda é uma elevação muito alta, fica para Galípolo. Só que o problema é o futuro. No futuro, se começarem as decisões, de certa maneira, se alinharem demais com o governo, o reflexo vai ser sofrido nas curvas de juros e, obviamente, tudo que se foi feito até agora se perde de maneira muito rápida. Pela sinalização já dada pelo Copom, a expectativa é de elevação dos juros, pelo menos nas próximas 2 reuniões. Ao ser perguntado se essa pressão será permanente, Pedro Paulo Silveira, por exemplo, disse acreditar que sim, que o Banco Central vai continuar sendo exigido no sentido de aumentar a taxa de juros. Ele vai continuar precisando subir a taxa de juros e isso vai ensejar uma reação por parte do PT, por parte de um segmento importante do governo, no sentido de ele não fazer uma política monetária apertada. A minha opinião é de que o Banco Central não pode ceder, porque se ele ceder, ele perde a capacidade de controlar o que resta de política monetária no Brasil. As expectativas inflacionárias estão subindo, o dólar continua subindo e sofrendo bastante pressão, vai ser um ano apertado em todo esse sentido. Se ele ceder a pressão, ele corre o risco de fazer um governo fracassado no Banco Central. Isso, provavelmente, o Gabriel Galípolo não quer. Então, eu acho que vai ser um ano de conflito novamente. Agora, em 2025, ainda há uma outra variável importante. A partir de outubro, inicia-se oficialmente o ano pré-eleitoral, o que significa, na avaliação de Maurício Nacarroto, mais pressão não só sobre Galípolo, mas também sobre outros indicados pelo governo para diretorias do Banco Central. Bem, a gente vai entrar no período de 1 ano anterior às eleições gerais de 2026 e nesse sentido pode ter também um impacto aí do efeito calendário sobre pressões sobre o Banco Central nas decisões de taxa de juros, o que coloca a necessidade do Banco Central novamente afirmar o comprometimento em ancorar ou reancorar a expectativa de inflação para patamares mais próximos do centro da meta. A expectativa geral, seja do mercado, governo, seja da oposição, é que mesmo indicado por Lula, Galípolo é um nome técnico. Por isso, a confiança é grande de que não haverá sobressaltos na nova gestão do Banco Central. Ainda mais se levarmos em consideração que ele votou favoravelmente pela elevação dos juros nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária. O próprio presidente Lula disse em dezembro que Galípolo o aconselhou a conversar mais e brigar menos. O presidente ainda garantiu que Gabriel Galípolo terá total autonomia à frente do Banco Central. De Brasília, Luciana Verdolim. Obrigado, Luciana Verdolim. Eu quero aproveitar que ela trouxe esse assunto sobre política monetária e sobre o quanto isso guia a expectativa da política, mas trazer um pouco também para a população. Por quê? Tem uma pesquisa que mostra que o otimismo do brasileiro com a situação do país para este ano de 2025 caiu para o menor patamar desde a pandemia de Covid-19.
Essa pesquisa de opinião foi feita pelo Datafolha e mostra que apenas 47% da população acredita que os cidadãos terão uma situação econômica melhor neste ano. Esses números são acompanhados de uma expectativa de que a inflação vai subir ainda mais, assim como uma crença de que haverá um enfraquecimento do poder de compra a partir do salário que as pessoas recebem. Foram realizadas 2.002 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 113 municípios. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E aí eu quero saber de você, Gustavo Segré, por que a economia mexe tanto com a expectativa da população e, principalmente, traz essa avaliação pessimista, digamos assim, de boa parte das pessoas sobre o ano que está apenas começando? A economia é expectativa, Evandro. Não é uma foto, é um filme. E quando a gente observa o filme e o bandido do filme começa a ganhar um pouco mais de estrutura que o xerife, aí a situação começa a complicar, dizendo: esse filme não vai terminar tão bom quanto a gente esperava. E em termos de política monetária e política fiscal, o desafio do Gabriel Galípolo vai ser muito grande, porque ele, por um lado, vai ter que atender tecnicamente com as necessidades das suas definições em relação à política de juros, através do Comitê de Política Monetária, mas, por outro lado, ele saberá que, sobretudo, o PT, nem tanto o presidente Lula, mas o PT vai estar criticando cada aumento da taxa Selic. Continuo pensando que esse 1% que o Banco Central já clarificou que vai aumentar a partir da última ata do aumento da taxa Selic pode ficar baixo, pode ter um aumento maior. E justifico da seguinte forma: a próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai ser dia 28 e 29 de janeiro. Em teoria, lá pelo dia 26 ou 27 devemos ter o final do resultado fiscal do ano 2024, ou seja, o ano todo. E aí vamos saber se o buraco foi muito maior do que a gente esperava. O Piperninho está dizendo que deveria ser 0,5. A arcabouço fiscal determina que no máximo deveria ser 0,25. E o Piperno falou 0,50, desculpa. Eu acho que pode ser até um pouco mais, tomara não. Mas se for mais de 0,50, isso pode atribuir uma necessidade de reajuste maior da taxa Selic a partir de janeiro. E a responsabilidade do governo, não é do Banco Central. A boa notícia para os diretores do Banco Central Galípolo é que a partir de 2026 ele terá um aumento do salário. Lembra que nós falamos sobre essa autonomia financeira do Banco Central? Então, hoje, um presidente ou diretor do Banco Central tem atribuições de 42,92% sobre o salário do ministro, que hoje é R$ 44.008,52. A partir de janeiro de 2026, essa proporção aumenta para 68,84%, o que levaria o salário do diretor e presidente do Banco Central dos atuais R$ 18.888,46 para R$ 30.295,47. Pelo menos, se ele for criticado, vai se sentir melhor, porque é criticado com um dinheirinho a mais no bolso. Sim. Agora, o Fábio Piperno, eu queria saber de você por que o brasileiro tem essa expectativa e principalmente uma preocupação maior com a inflação agora para este ano. Quais são as mensagens que ele está recebendo que o leva a adotar esse pessimismo quando olha para essa política econômica? Bom, nessas últimas semanas, a maré de informações negativas e de pressão que o mercado fez, é óbvio que causa também temor e influencia a opinião pública. Todo dia, esse pessoal, a turma lá do gel no cabelo lá da Faria Lima, né, a turma lá do Faria Lima, eles parecem assim produção em série, né? Um parecido com o outro, né? Imagina uma linha de produção de uma fábrica que sai um carro igualzinho ao outro, mais ou menos eles, né? As opiniões são sempre iguais. Por isso que quando aparece um André Lara Rezende, que já fez, aliás, muito pela economia desse país, não à toa um dos pais do Plano Real, e fala, opa, não é assim? Nossa, esse cara tá louco e tal, mas pera lá, foi esse louco que nos ajudou a nos dar o Plano Real. Mas, enfim, então, é óbvio que essa nuvem negativa também é influenciada por esse discurso praticamente que, enfim, se tornou praticamente uníssono vindo lá da Faria Lima. Agora eu queria chamar a atenção, e eu mandei no nosso grupo há pouco aí,
o radar Febraban. O radar Febraban tem números e é mais amplo do que essa pesquisa. Inclusive, pergunta para a população o nível de satisfação com a economia em 2024. E deu 71% de positivo. Em relação às perspectivas para 25, é claro que elas já são muito mais pessimistas, aí em torno de 49, se eu não estou enganado, mas também muito acima ainda do grupo que tem projeções, que tem expectativas negativas para 2025. O que você acha, hein, Diogo? Com todo respeito ao Piperno e também ao André Lara Rezende, eu fico com a opinião popular. A sabedoria popular é muitíssimo importante. Se o brasileiro está sentindo isso, é porque ele já começa a perceber no seu bolso os efeitos da inflação, da alta do dólar. E, na realidade, nesse ponto eu discordo do Piperno. O brasileiro, 80% da população, não tem ideia do que seja Faria Lima. Não sabe nem em que cidade fica. Essa é a realidade. Então, se a pesquisa foi feita com os brasileiros, ela mostra aquilo que eles sentem no seu dia a dia. E eles estão percebendo que estão acontecendo coisas muito parecidas com 2014 e se lembram muito bem que 10 anos não é tanto tempo assim para esquecerem e a memória do brasileiro não é tão curta como dizem, não. Os indicadores são ruins e a população está percebendo, especialmente quando vai à feira. Diogo, desculpa, desses 4 últimos anos, sabe qual foi aquele de menor inflação? 2024. Mas termina com essa percepção ruim, e é claro que boa parte da população não conhece a Faria Lima, mas ela conhece o porta-voz da Faria Lima, que está na televisão, no rádio, enfim, no jornal, só que ele não conta que, embora a gente tenha tido principalmente um último bimestre, de quase que um tsunami por conta dessas oscilações do dólar e tal, mas mesmo assim a inflação ainda foi um tiquinho menor que a de 2023, que foi menor que a de 22, que foi menor que a de 21. Então, vejam, eu diria que ainda a gente não tem tantos motivos assim para sair imaginando que há enfim, quase que um desequilíbrio total na economia. Eu acho que a gente está bem longe disso. Segré, você entende... Fala, Diogo, como ele te contestou, eu concordo com você. A inflação foi um pouco menor e o desemprego está se mostrando em queda também, tudo isso é verdade. Mas, insisto, o brasileiro tem a percepção das coisas através do seu bolso e ele está sentindo as coisas mudarem. A sabedoria popular tem que ser respeitada, eu acho. Gustavo Segré, você entende que boa parte dessa opinião venha por causa dessa pressão mais recente do mercado financeiro em torno do pacote de corte de gastos, das expectativas que foram traçadas em cima dele, da maneira, digamos assim, frustrada como o mercado olhou para esse plano que foi concretizado e da maneira também como isso mexeu com a cotação do dólar? A cotação do dólar impacta em muita coisa, não tanto para aquele que ganha o salário mínimo, mas se a gente for fazer uma conta, o salário mínimo do governo Lula agora em 2025 foi reajustado de $282 para $244. Então teve uma queda. Claro, essa pessoa que hoje ganha o salário mínimo não tem uma expectativa de viajar ao exterior ou de comprar alguma coisa vinculada com a cotação do dólar. Mas insumos maiores importados para produzir o que quer que seja no território nacional, se vinculados com o dólar, vai ter um impacto na inflação. E mesmo que a inflação tenha sido a menor em termos gerais, Piperno, nós devemos lembrar que alimentos, por exemplo, teve um impacto de 8% no ano. E a grande maioria das pessoas que hoje ganham um salário mínimo, muito desse percentual do salário vai para alimentos. E ele sente que antes ele ia comprar uma coisa, agora compra outra coisa, a saca de 5 quilos do arroz, a picanha que ficou mais cara. Então, um monte de questões que ele sentia como que era uma promessa de campanha daquele que ele tinha depositado o voto, que nesse ano de 2024 não chegou pelo menos com o tamanho que ele esperava. E aí, não me parece que tenha uma expectativa em função do que lê. A pessoa tem a expectativa em função do que sente. E quando sente que ele tinha um dinheiro e hoje faz menos com esse dinheiro, mesmo que qualquer um fale, não, o poder de compra aumentou, ele vai falar, aumentou para outro, para mim não aumentou. E isso é uma situação de realidade de cada pessoa.
E aí vem a outra situação. Ele lê as notícias e aí vê que a questão da falta de responsabilidade fiscal do governo atrapalha através do aumento da taxa Selic. E o aumento da taxa Selic atrapalha um monte de questões do crediário, por exemplo, de uma pessoa que ganha pouquinho e destina uma parte disso para comprar alguma coisa. E esse alguma coisa, em função da taxa de juros, está cada dia mais longe. Aí que vem. O desemprego, eu continuo pensando que é um indicador que não é referencial, porque com o desemprego baixo, colocar 80 mil famílias no Bolsa Família a mais em 2 meses, me parece que aí a conta está meio distorcida. Espera que eu já passo a palavra para você, Piperno. Só chamar o break da rádio, agora às 5h30, pessoal vai então para o intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Fala, Piperno. Bom, a questão do desemprego, então, nós temos que, de alguma forma, contestar Banco Central, IBGE e sindicatos patronais, porque todos eles reclamam que o desemprego está muito baixo. Agora, o fenômeno aqui no Brasil é tão grande que, veja, então o Brasil termina 2024 com uma inflação um pouquinho menor, mas a Selic, por exemplo, dispara. E veja, inflação um pouquinho menor e um déficit fiscal substancialmente inferior ao de 2023. Lembrando que em 2023 o Brasil tinha um déficit, terminou com um déficit fiscal acima de 2% do PIB. Em 2024, isso deve ficar em torno de 0,50%. Alguns setores do mercado acham que vai dar um pouco mais e o governo até fala um pouco menos. Mas o fato é que cai bastante. Então cai um pouquinho a inflação, cai muito o déficit fiscal e a Selic sobe. Que coisa fantástica. Quer acrescentar? Piperno, claro. Esse déficit fiscal em 2023 teve a PEC da transição, foi uma autorização do Congresso para uma gastança gigantesca, mais de 200 bilhões. E vou mais longe. Esse déficit fiscal de agora, que você está colocando em 0,5, e eu torço para que seja apenas de 0,5, não inclui ajuda do Rio Grande do Sul, não inclui precatórios, não inclui o dinheiro das queimadas, mas deve ser financiado. Então, quando você tira um monte de coisa do déficit fiscal, lógico, o déficit fiscal vai ser menor, então, vamos mas lá. O dinheiro saiu. O dinheiro das queimadas está parecendo a história que a gente discutiu ontem da Lei Rouanet. O dinheiro das queimadas são 500 milhões de reais. 572 reais, 572 milhões. Isso, o impacto é 0,000 alguma coisa. Não importa. Isso. Toma então, tudo. ou seja, não vai mudar de 0,50 para 0,51. Não muda nada. Então, ou seja, agora... Precatórios, queimadas e Rio Grande do Sul. Não, junta tudo. Se quiser, tira queimadas. Pode tirar queimadas. Então, não tem problema. Exatamente. Então vamos tirar as queimadas. O dinheiro, a PEC da transição, ela está incluída nesse déficit de 2 pontos alguma coisa. Que inclusive, claro. Que inclusive incluiu os precatórios que o governo Bolsonaro deixou. E ninguém está dizendo que não existiu aquilo. A PEC da transição existiu. Por isso deu 2,2. E o déficit cai de 2,2 para algo em torno de 0,5. A inflação também cai, mas a Selic dispara. Mas devemos ser justos também, Piperno. Esses precatórios que você atribui ao governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro pegou uma definição judicial que obrigava a pagar precatórios desde 1997. Isso a gente não está contando. Só conta que transferiu precatórios. Os precatórios que não foram pagos pelo governo Bolsonaro não são 92 bilhões como todo mundo faz. São 30% desse valor. E esses precatórios que foram transferidos para o governo Lula não estão dentro da conta do déficit fiscal. Se juntar não está. Do ano passado, sim. Do ano passado foi pela PEC da transição. Estamos falando de agora. Não, Segredo. O querido Segredo, foi PEC da transição, os precatórios, um monte de coisa. Tanto que há 2 números que eles acabam se digladiando até hoje. O governo Lula argumenta que o nosso déficit foi de 1,38. Os outros 0,90 nós herdamos. Veja, para mim, déficit é déficit. Então, se herdou ou não, o déficit foi de 2,2. Mas por quê? Porque tinha a PEC da transição, precatórios e, aliás, mais um monte de restos a pagar. Mas se mantiver um déficit de 2%, o Brasil explode, Piperno. Tá eu estou te falando, mas isso que eu estou dizendo, que caiu de 2 e tanto para, quem sabe agora, 0,5. Então o déficit caiu, a trajetória é declinante. O arcabouço fiscal definia quando? Porque você está defendendo como que 0,5 é bom. O arcabouço fiscal que não foi vendido era 0. Agora, 2024, 0.
Não vai ser zero. Eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é um declínio de 2,2 para 0,5. E o arcabouço, vamos nos recordar que mudou, infelizmente mudou. Era de 0 com tolerância de 0,25 e depois mudou para 0,50.